Se você é do time que gosta de cobertura leve, mas com uma boa uniformização, aspecto um pouco mais radiante, aquele aspecto de pele recém-hidratada, pele bem cuidada, skincare de milhões, pode ser que o produto resenhado hoje seja perfeito para você. No vídeo de hoje trago todos os detalhes desse lançamento da Sephora, uma base Skin Tint, ela se chama Reveal the Real, que tem todas essas características que eu acabei de citar, além de fornecer longa duração e hidratação por 12 horas. Eu não sei vocês, mas eu não costumo ficar sabendo de todos os lançamentos da Sephora Collection. Inclusive eu fiquei sabendo dessa base aqui através de uma seguidora que me enviou uma resenha de uma outra criadora de conteúdo. E ela, sabendo que eu gosto muito desse tipo de proposta em um produto pra pele, pra cobertura de pele, ela falou: Amanda, por favor, faz a sua resenha, eu acho que você vai gostar da proposta da base, mas eu só vou comprar depois o seu aval. E olha, essa confiança que vocês têm em mim, gente, sério, toda vez eu fico até sem reação, porque é muito gratificante saber que vocês depositam tanta confiança nos meus testes, nas minhas resenhas, e na minha opinião, não testei, ela está lacrada. Fui na sexta-feira no shopping, na Sephora daqui de Florianópolis, e comprei essa queridinha. Vou abrir aqui junto com vocês. Eu testei lá na loja o tom, espero que eu tenha acertado. Eu comprei a 180p, ela é uma base ainda da categoria clara, da categoria light, e ela tem subtom mais rosado, segundo o site da Sephora gringa. E se assim como eu, você não tinha nem ouvido falar desse lançamento, calma que eu vou fazer uma apresentação breve sobre a proposta desse produto. É uma descrição bem pequenininha aqui no site da Sephora, então acho que a gente também vai descobrir um pouco mais sobre ela conforme eu for utilizando. Ela é uma skin tint, ou seja, não chega a ser uma base necessariamente, é um tint, é um produto que tem uma característica de cobertura bem mais leve, é uma cobertura um pouco mais translúcida, apesar de fornecer uma boa uniformização. Para quem não conhece, essa proposta de skin tint é basicamente isso, tá? Tem uma textura leve, semelhante a um sérum, que oferece a combinação perfeita de um acabamento radiante e blur, enquanto uniformiza a aparência do tom da pele. Ainda segundo a Sephora, funciona para todos os tipos de pele. Fiquei bem curiosa em relação a isso, porque é muito difícil um produto conseguir agradar todos os tipos de pele. Eu tenho uma pele mista, que ultimamente tem estado um pouco mais oleosa nessa região aqui do nariz, principalmente. Vai ser um dia muito interessante hoje para tirar a prova de resistência desse produto nessa região, que é a minha região mais complicada, digamos assim, para resistência e durabilidade. Então, para resumir, essas são as principais propostas ou apelos deste produto: cobertura natural, fórmula líquida, cobertura leve, acabamento radiante, sem fragrância, se isso for importante para você. Eu sei que algumas pessoas têm sensibilidade a fragrâncias em produtos, esse daqui não tem, e também é um produto vegano. A Sephora lançou 20 tonalidades desse tint, o que eu achei bem legal, porque a maioria das marcas que lançam esse tipo de produto lançam em poucas tonalidades, justamente porque esse tipo de produto ele é um pouco mais translúcido, então as tonalidades acabam funcionando para mais de uma tonalidade de pele. Isso acontece muito com o tint da L'Oréal, aquele que eu gosto muito da True Match, o Hyaluronic Serum. Ele é perfeito, maravilhoso, adoro utilizar para dia a dia, mas a L'Oréal tem poucas tonalidades dele, justamente porque uma tonalidade atende 2 a 3 tons de pele. A tonalidade que eu uso, por exemplo, é a 3-4 Light Medium. Então percebam que essa numeração que eu utilizo funciona tanto para quem utiliza o tom 3 da base da L'Oréal, como para quem utiliza o tom 4. E agora eu não vou lembrar de cabeça quantas tonalidades a L'Oréal tem, mas eu vou deixar a informação aqui no rodapé do vídeo. Então assim, 20 tonalidades desse produto eu acho que é uma das maiores gamas que eu já vi de tint em alguma marca, mas posso estar equivocada. Se vocês souberem, coloquem aqui nos comentários. Apesar da embalagem parecer pequena, esse produto aqui tem uma volumetria de 30 ml, que é aquela quantidade padrão que a gente tá bem acostumada, o que torna a embalagem bem compacta, bem interessante, principalmente para quem precisa colocar em uma necessaire, levar na bolsa. É uma embalagem muito, muito bonitinha mesmo, bonitinha. Não tô querendo menosprezar não, é bonitinha no sentido bem positivo,
porque ela é bem compacta, bem pequenininha, bem leve. Gostei da embalagem, viu? Por ser um produto tinte, é importante que você agite bem o produto antes de utilizar. Na verdade, praticamente todas as bases é importante que você agite antes de utilizar para que todos os produtos se misturem dentro do frasco. Mas principalmente esses que são tinte, que tem bastante água na formulação, às vezes eles podem decantar, o pigmento está embaixo, a água está em cima, então é importante sempre agitar um pouquinho antes de utilizar. Já estou com a pele preparada, não fiz nada demais, só o meu skincare diário mesmo, hidratante e protetor solar. Para esse preparo não vou aplicar mais nada, porque a resenha é sobre o tinte, então nada de blindagem, nada de primer, nenhum tipo de facilitador ou melhorador de durabilidade ou resistência. Eu quero saber como esse produto funciona, digamos que sozinho, sem nenhum produto incentivando, né? Melhorando a sua capacidade. Como já informado, eu comprei a tonalidade 180p, mas fica o aviso para quem me utiliza como referência de tonalidade. Eu estou bem bronzeado, eu acredito que eu esteja 1 ou 2 tons acima da minha tonalidade normal. Então tenha isso em mente ao pensar em comprar 180p. Talvez na minha tonalidade normal, na minha tonalidade de inverno, a minha cor seja diferente, talvez 1 ou 2 abaixo dessa daqui. Hora de conhecer a textura. É um produto bem líquido, mas ele é bem encorpado, digamos assim. Talvez no rosto fique a impressão que a 180 vai ficar escura pra mim, mas no meu colo essa foi a tonalidade que sumiu. Produto muito fácil de espalhar, como a maioria desses produtos tinte. Eles são muito fáceis de manusear, de manipular, sem muita dificuldade em fazer a cobertura. Uma ótima espalhabilidade, em questão de segundos o produto foi muito bem espalhado. Eu vou arrastar um pouquinho pro pescoço, porque assim como o meu rosto, o meu pescoço também está um pouco mais claro do que todo o meu corpo. É uma região também que eu não tomo muito sol e que também eu sempre estico um pouco do protetor solar, entregando exatamente o que a marca propõe em relação a esse produto. Cobertura leve, mas com uma boa uniformização. A diferença de um lado para o outro, eu ainda vejo algumas características da minha pele, algumas manchinhas, algumas colorações, mas a pele já está bem nivelada. A vermelhidão que eu tenho nessa região da maçã, as minhas sardas já estão com uma boa cobertura. Vou fazer mais uma camada, óbvio, para ver o quanto essa cobertura pode ser construída, melhorada, mas esse tipo de cobertura é o tipo de cobertura que eu gosto muito para o dia a dia. E realmente entrega uma radiância maravilhosa. Olha o aspecto dessa pele, gente. Parece que eu recém fiz a hidratação, sendo que já tem mais ou menos uns 40 minutos que eu hidratei e passei o protetor na minha pele. E sabe o que é mais curioso? Já tá quase seco. Vou aplicar do lado de cá com a esponja para ver se a cobertura fica um pouco mais leve. É comum que com a esponja a cobertura fique ainda mais translúcida do que com um pincel kabuki, por exemplo. Só esperava que o subtom fosse um pouquinho mais rosado. Eu tô achando esse subtom mais dourado. E eu não sou tão dourada assim, eu sou mais pra um vermelho alaranjado. Espalhar com a esponja foi tão fácil quanto com o pincel, então no quesito espalhabilidade 10 de 10, mas realmente com a esponja a cobertura fica um pouquinho mais leve. Lado com a esponja, lado com o kabuki. Eu acho que tá muito mais bem uniformizado esse lado do que do lado de cá. Só pra vocês não acharem que eu errei rude o tom, eu apliquei um pouco dessa base, dessa skin tint aqui no meu colo. E olha como ela desapareceu aqui no meu colo. Então sim, existe uma grande diferença da tonalidade do meu rosto pro meu colo, para os meus braços. Como eu disse, eu tô muito bem bronzeada, muito obrigada. Segunda camada nessa região mais central mesmo, é onde eu normalmente faço aumento de cobertura. Quando você opta por utilizar esse tipo de produto, alta cobertura não é o que está na sua mente, assim, em primeiro lugar, não é a sua prioridade. Então, se você espera uma cobertura super alta com esse tipo de produto, você vai se decepcionar porque não é a proposta dele. De qualquer forma, achei sim que a uniformização ficou ainda maior
com a segunda camada. Achei que as minhas sardas, a vermelhidão, a região abaixo dos olhos já está muito mais uniformizada em relação à primeira camada que foi aplicada. Não é um produto grosseiro, não é um produto que evidencia poros, realmente dá um efeitinho blur, né? Mesmo sendo um pouco mais luminoso, não sinto que evidenciou os poros da região central do meu rosto. Olha como a tonalidade ficou bem parelha com o meu braço. Só realmente o subtom, vocês conseguem enxergar um pouco mais de vermelho alaranjado aqui no meu braço, enquanto essa tonalidade da Reveal The Real eu realmente vejo um pouco mais de dourado. Mas assim, isso é fácil de corrigir, porque agora existe Innova Colors no mercado, né? Se você ainda não sabe o que é o Innova Colors, vou deixar linkado aqui para você conhecer, porque assim, gente, é a revolução no mercado nacional. Base com subtom errado, ó, nunca mais, tá? Então, provavelmente eu vou fazer uma leve correção desse subtom a próxima vez que eu for utilizar. Esse é o aspecto final após a aplicação da segunda camada. Uma segunda camada leve, mas uma segunda camada. Eu já tava esquecendo de algo extremamente importante, que é o preço do produto, né, gente? Pelo amor de Deus, Amanda, sou louca. Ele custa R$159, mas eu não sei porquê. No dia em que eu fui na Sephora, acho que tava rolando algum tipo de promoção, enfim, eu tive um desconto de 15% e ele saiu pra mim por R$135,15. Aguardei cerca de 10 minutos para que esse produto secasse 100%, já que eu senti que essa é uma característica dele, de ficar sequinho ao toque. E de fato ele já tá bem sequinho, eu posso encostar tranquilamente as mãos no rosto que não está transferindo. Caso vocês escutem algumas patinhas, alguns barulhinhos, né, ambiente, a Moana está aqui na sala comigo, que ela tá trabalhando aqui junto comigo. Enfim, ignorem a querida aqui atrás, tá? Realmente a única coisa que está me incomodando é o subtom desse tinte. Eu realmente esperava que ele fosse um pouquinho mais para um rosado, para um coral, como está descrito ali no site da marca, e eu acho que ele ficou dourado demais pro meu gosto. E apesar de não ter nenhuma promessa de resistência à água, eu farei um teste leve só para ver o quanto que esse produto resiste caso encoste um pouco de água na nossa pele em algum momento do dia. O produto tem uma característica tão luminosa, tão radiante, que parece que ele está super úmido, mas não está. A prova disso é que o papel higiênico nem gruda na pele. A transferência é praticamente nula, sendo bem chata. Tem uma sombrinha que eu acho que na câmera talvez nem seja perceptível. Se você quiser utilizar sem selar e a sua pele for mais normal ou até seca, acredito que você vai conseguir utilizar tranquilamente sem sair carimbando todo mundo por aí. Vou aplicar só mais aqui no cantinho. Olha, a água tá saindo transparente, viu, gente? Não tá saindo, não. Não. Ela não desmancha. Está transferindo a mesma quantidade que estava transferindo antes e não derreteu em contato com a água. Então, apesar de não ter nenhum tipo de promessa de resistência à água, já me dá um pouco mais de segurança para utilizar no dia a dia. Finalizei a pele. Todos os produtos que eu utilizei estão listados na descrição do vídeo, então se você ficou curiosa em relação a qualquer produto, é só verificar a descrição do vídeo. Eu aproveitei e utilizei produtos com fundos um pouco mais rosados, avermelhados, alaranjados, para dar uma equilibrada no subtom desse tinte, que ficou um pouco mais dourado pro meu gosto. E eu achei que agora, após a finalização da pele, tá tudo muito mais bonito e tudo muito mais coerente. Agora são 10h15 da manhã, ficarei o restante do dia com essa pele que eu acabei de preparar com vocês, até porque uma das promessas, um dos apelos que este produto tem é longa duração, então eu preciso sim ficar o restante do dia com essa preparação de pele. Hoje eu vou sair, eu tenho consulta no ortopedista, retorno só mais à noite, então será nesse momento que eu irei sentar aqui para fazer as minhas considerações finais. De momento, me agrada bastante o que eu estou vendo, mas claro, principalmente em relação à oleosidade,
Quero ver como é que estará ao final do dia. Segundo o cronômetro aqui do relógio, estou completando 10 horas e 2 minutos de uso dessa pele. Cheguei agora em casa, pra falar a verdade. Vou puxar vocês no zoom pra vocês verem exatamente o que eu estou enxergando, o que eu enxerguei bem de perto, vou tirar o óculos também, pra que vocês entendam realmente tudo que eu tenho pra falar em relação a esse skin tint. Lembrando que eu não utilizei nenhum tipo de produto pra fazer uma melhoria de durabilidade e resistência. Não utilizei nada muito específico para peles oleosas. Quis realmente conhecer a proposta desse skin tint e ver como é que ele ia resistir principalmente à oleosidade, porque resistência à água é uma coisa, mas resistir à oleosidade é outra coisa completamente diferente. E não sei pra vocês, mas pra mim a prioridade é ter uma resistência maior à oleosidade do que à água, por exemplo. Esse meu óculos, ele é bem pesado, a armação dele é bem pesada, então praticamente todas as bases marcam nessa região. Algumas mais, outras menos, mas eu sempre fico com essa marquinha de óculos. Essa skin tint, essa Reveal the Real da Sephora, marcou bastante, não só marcou, como tirou a base por completo na região onde o óculos tocou e ficou em constante atrito. Eu preciso do óculos para dirigir, eu tenho miopia, então eu fiquei todo esse período com óculos, então foi um período longo aí, pelo menos aí 5, 6 horas direto com óculos, sem tirar, só tirei agora que eu cheguei em casa. Então isso é algo que eu não irei criticar com muito afinco, porque isso acontece, seja com base, com corretivo, como eu disse, uns mais, outros menos, outros acabam marcando um pouquinho, mas não abrem totalmente a base, enfim, quando eu faço uma pele mais completa, mais resistente, não acontece dessa forma, mas no geral acontece, então não vai ser algo que eu vou pegar no pé pra criticar. Ela não está tão bonita quanto eu esperava que estivesse. Ela já está um pouquinho com aspecto, como é que eu poderia dizer? Sabe, um aspecto meio áspero em algumas regiões, como se o pigmento estivesse um pouco mais aparente, como se ela estivesse meio que ressecada. Não acho que minha pele esteja brilhosa em excesso, mas pontuando, porque eu sei que tem pessoas que têm peles mais oleosas do que a minha, e isso pode ser um indicativo de que talvez na sua pele você vai precisar de uma preparação diferente para que ela resista muito mais tempo e que demore mais tempo para que a oleosidade fique bem aparente na sua pele. Ela já está bem úmida no nariz. Se eu passar o dedo aqui, ela vai sair completamente. Ela tá bem soltinha, ó. Então ela não resistiu tão bem assim nessa região, mas eu senti que isso aconteceu com talvez já com umas 7 horas de uso. Com mais ou menos 4 horas a pele ainda estava impecável. Fiz uma pequena gravação para mostrar para vocês que com esse período aí de 4 horas a pele estava linda, maravilhosa, parecia recém-feita. Então essa situação é um pouco mais recente, essa oleosidade ela já está presente na minha pele com um pouco mais de tempo de uso de base. Nas outras regiões do rosto ela permanece bem sequinha, principalmente nas regiões onde eu não possuo oleosidade, que são as extremidades do meu rosto, queixo, toda essa região aqui ela tá bem sequinha mesmo. É mais essa região central. Aqui a testa também tá um pouquinho úmida, nada como a região do nariz, que estava completamente solta. A pior região realmente é essa região do nariz. Como a minha referência de bases com esse tipo de proposta, com esse tipo de proposta tint, sérum, bem aguinha, é uma referência muito alta, que é a referência da True Match, a Tinted Serum da L'Oréal, que é uma base que pra mim funciona muito bem, porque apesar dela ficar bem viçosa, ela fica muito sequinha. Eu já fiz resenha dela pra vocês lá no Instagram, uma resenha que eu não trouxe ainda aqui pro YouTube. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma resenha dessa base da L'Oréal aqui pro canal. Eu sempre citando ela, mas eu nunca fiz resenha dela aqui pra vocês. Então deixem aqui nos comentários pra eu saber se vocês têm interesse na resenha dessa base sérum. Enfim, como eu tenho uma referência muito boa, muito alta de uma base tint, é claro que eu sempre vou comparar as outras bases tints que eu irei testar a essa base que funcionou muito bem pra mim. Então, se eu tivesse que escolher hoje, eu ainda ficaria
com a da L'Oréal, justamente porque ela teve uma resistência e durabilidade muito maior na minha pele, mas ainda não vou bater o martelo em relação a ela, no sentido de aprovo ou não aprovo, porque realmente ela tem pontos positivos e tem alguns pontos negativos, principalmente em relação à durabilidade, que eu ainda quero testar mais vezes para ver se eu consigo contornar e melhorar o desempenho dela nesse quesito. Apesar deles alegarem que é uma base para todos os tipos de pele, eu não indicaria para quem tem pele muito oleosa. Para mim é até estranho finalizar uma resenha sem ter batido o martelo em relação ao produto. Mas acontece, nem sempre a gente consegue acertar o produto de primeira, nem sempre a gente consegue lidar com o produto no primeiro uso e tá tudo bem. Pode ser que um produto que você comprou não desempenhe bem na primeira vez, que você não goste, mas aí conforme você vai insistindo e vai utilizando, ele acabe ganhando seu coração. Isso já aconteceu comigo com vários outros produtos, em que de primeira eu não gostei, mas depois acabei amando demais. Com certeza vou continuar utilizando essa base tint e vou dando esse feedback para vocês nas outras redes sociais, como Instagram e TikTok, então fiquem de olho nessas outras redes sociais também. Essas são as minhas considerações em relação à Skin Tint Review The Real da Sephora, mas claro, eu quero saber o que você achou a partir desse teste que eu fiz para vocês. Vocês gostaram? Apostariam nessa base? Gostam da proposta? Enfim, vou adorar ler os comentários de vocês e conversar um pouco mais. E aliás, se você já testou essa base, esse produto, tem alguma experiência com ele, também deixe nos comentários, porque isso sempre agrega todo o conteúdo do vídeo, então fique à vontade para deixar a sua opinião ou a sua experiência aqui abaixo. Por hoje eu fico por aqui, não esqueça de deixar o seu like, é a sua forma de demonstrar apoio ao vídeo e ao canal como um todo, eu agradeço de coração. E se você não é inscrito ou inscrita no canal, não pense duas vezes, clique aqui, inscreva-se e ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. É isso, gente, ó, um beijo pra vocês e até a próxima!